ou vamos dizer melhor, que assunto complexo que você consegue abordar de forma coerente em 1 minuto e 30? Ou os vídeos do TikTok. Consegue entender a semelhança que eu estou dizendo entre a nova língua do Orwell e você reduzir o vocabulário até que a expressão seja a mínima possível e, na verdade, você não consegue dizer nada com o idioma totalmente reduzido? Os sistemas das redes sociais que viralizam me soam como essa forma de redução do pensamento até que ele caiba numa caixinha mínima que, a grosso modo, não quer dizer porra nenhuma. Você me entendeu? Assim como você reduz o vocabulário de uma população, a internet reduz opiniões e conhecimentos a um formato mínimo que viraliza e que a gente engole, que no fim das contas não quer dizer porra nenhuma. Entendeu? Gera microprazeres de consumo, né? E gera a sensação de que você é especialista. Você consumiu aquele conteúdo de 1 minuto e 30, você sabe tudo que você tem, você esgotou. Eu vi, cara, eu não me lembro agora, foi algum YouTube, não sei se foi o próprio Link, inclusive, figura que eu respeito pra caralho, que ele fala, cara, você pega um jornal da década de 90, você tinha uma reportagem sobre um tema que ela durava páginas e páginas e páginas. Com o passar do tempo, ela durava uma página. Com o passar do tempo, ela durava um parágrafo. E hoje ela dura uma frase. E as pessoas se sentem especialistas consumindo esse tipo de coisa. Quando eu li, depois de ler o 84, e o conceito de novilíngua ou nova fala, ou de redução do vocabulário e, por consequência, do pensamento, me bateu isso aí, cara. E é um absurdo como esse é um fenômeno capaz de emburrecer pessoas, fazendo-as acreditar que são cada vez mais inteligentes. Os youtubers, os criadores de conteúdo do Instagram, enfim, eles são muito reféns do que eles precisam fazer para que eles gerem um capital social, né? Sim, assim, o famoso o cara engajamento. precisa... eu não estou dizendo que você não possa criar bons conteúdos em 1 minuto. Dá. Não dá, mas a plataforma restringe. Mas não é isso que é incentivado. Os youtubers que fazem isso, geralmente eles pegam um extrato daquilo que eles já estão trabalhando, tipo um Pedro Loz da vida aí que fala de ciência e tal. Eles criam pequenos extratos que não são, obviamente, discorrer o assunto com densidade, mas serve para você fazer as pessoas se interessarem por alguma coisa interessante. O Sérgio Sacani faz isso, enfim. Agora, o Sérgio Sacani, se você puxar o fio de astronomia, você vai ter o conteúdo completo dele na plataforma dele, enfim. São só extratos. O que talvez você esteja falando, e que é muito preocupante, não é o extrato, o conteúdo todo, é só aquilo. Puro entretenimento, é um entretenimento vazio, só que você fica naquele looping infinito dentro daquele entretenimento. Eu não vou me estender muito nessa, porque esse seria o segundo assunto. Olha como a gente vai fazendo associações, né, cara? Nós vamos correr no último assunto. No ping-pong, nós vamos, no último assunto que eu vou levantar, a gente vai falar sobre isso aí. Inevitavelmente, a gente acabou caindo nesse assunto que a gente está falando de geração. Mas olha só que engraçado, não era exatamente isso que eu ia falar quando eu ia falar de conflito geracional. Acabou caindo naturalmente, porque fica muito evidente, né, esse problema. Mas você vê a interação entre aqueles personagens e realmente aquele maneirismo de época e tal. Tô dizendo que não tinha problema, tá, gente? O racismo nos Estados Unidos é um negócio... estava na sua fase aguda, né? Você tem... Não é sua fase aguda, não, que tem escravidão antes, né? Mas você está numa fase bem ruim do racismo americano, que são leis que segregam realmente, de fato, as pessoas de alguns estados. Então, não tem como falar que isso aí era legal pra caralho, que não era, né, cara? Mas tem coisas muito positivas nessas gerações, a geração do meu pai, que, cara, assim, são muito diferentes, é uma mentalidade muito diferente do que se vê hoje. É um conflito. O que me fez pensar muito assim, quando eu estava olhando a série e vendo aquelas questões de como os soldados conversavam, agiam, viam o dever deles em relação à guerra, que é uma situação muito extrema. Pensei em outra série também, que é o... Cara, citei o Band of Brothers, mas você poderia pegar duas séries que são contrastantes, gerações numa situação de guerra, que é o Band of Brothers e o Generation Kill, que é da HBO também, tá? Série maravilhosa, que fala sobre a invasão do Iraque em 2003. Ele acompanha um grupo de Marines, um jornalista da Rolling Stones acompanha, essa foi uma história verídica, ele acompanha um grupo de Marines e são soldados de uma nova geração. Sim. Da nossa geração, vivendo a invasão
do Iraque, e você pode colocar essas duas séries em contraste de percepção numa situação de conflito. E você vê que a geração, né, da década de 40, ela não era perfeita. A série, inclusive, vai mostrar os defeitos, os vícios, né? Ninguém é santo ali, tá? Mas existia uma coisa muito bonita em relação ao dever, as crenças, né? Você acreditava nas tradições, você acreditava. E mesmo quando você desacreditava, a descrença ela era algo extremo. Você dava um peso moral à descrença das instituições, que é importante. A descrença nas instituições também é importante quando você tem alguma falha nas instituições. Senão você vê um bando de abobado que obedece cegamente ao Estado, não dá. Mas Sim. você tinha uma cautela em relação a isso. Não, peraí, cara, calma lá. Nada é só resistência, nada é só oposição, nada é só xingar o papai invisível que você atribui simbolicamente a alguma autoridade superior. Você tem pessoas ali cumprindo o dever e reclamando das coisas cotidianas de uma situação extrema, mas mesmo assim você vê uma beleza no sacrifício, você vê uma beleza em estar lá. O que também. Olha só como a gente liga os assuntos, né, cara? A gente vai ver o Watchmen da época da Guerra do Vietnã e como o Vietnã ele vai ter uma outra Tem roupagem, outro né? viés, né? Tem outro Um viés. outro viés. Não estou dizendo que o cara teria que achar bonito qualquer guerra, não é isso? Obviamente que nenhuma guerra é bonita. Mas existe um tom muito distinto, né, cara? Cara, é Então, só você assistir O isso, Resgate do sim. Soldado Ryan e você assistir Platoon. São duas Cara, paradas. São, claro, são outros filmes cenários contrastantes também. sociopolíticos diferentes, mas O Resgate do Soldado Ryan tem a glorificação de valores, da nobreza. E, claro, a Segunda Guerra tinha um inimigo comum que é extremamente condenável. Né? Ali era a luta contra o nazismo, etc. Na Guerra do Vietnã já entra um viés político diferente e no Platoon ele deixa evidente as próprias fragilidades da sociedade norte-americana. E aí a ideologia começa a decair, porque o personagem do Charlie Sheen se alista por idealismo, né? E aí quando ele vai para o Vietnã de verdade e o convívio dele com os outros soldados deixa um pouco evidente a fragilidade e a hipocrisia da sociedade norte-americana, porque ele está dialogando com soldados negros, né? E os caras perguntam, mas eu não lembro qual que é o nome do personagem dele. Mas eles perguntam, vem cá, cara, por que você se alistou? E aí parece que os valores que ele tem são ingenuidade ou inocência, porque ele fala, mas eu vim porque é meu dever como cidadão e tal. Não era isso? Eu vim cumprir meu dever como cidadão norte-americano. Aí os caras olham para ele e falam, sai daí, cara. Para de ser otário. A gente veio porque a gente é preto, mandaram a gente para cá. Ninguém queria vir para essa porra. Sim. E aí isso aí me lembra uma das falas do Muhammad Ali, quando ele se recusou a ir para o Vietnã. E uma das falas do Ali foi, abre aspas, eu não vou para o Vietnã. Nenhum vietnamita nunca me chamou de preto. Fecha aspas. E aqui nos Estados Unidos me chamam de preto e me segregam o tempo inteiro. Então por que eu vou lá defender os valores da política norte-americana se eu sou segregado aqui no país? Que é uma coisa que você não vê no ideal pintado a respeito dos militares da Segunda Guerra Mundial, né? E tinha segregação. Tipo assim, E não tinha é segregação também.